seja muito bem-vinda à nossa quarta aula do Desafio Sempre Foi Sorte. Aqui estamos nós para mais uma aula. Passou aí o final de semana, espero que seu final de semana tenha sido muito bom. Se você está chegando aqui agora, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Mexerica, sou o idealizador do Desafio Sempre Foi Sorte, sou o idealizador do método Sorte também, um método que eu ajudo as pessoas a tirar as metas do papel e a não desistir mais dessa meta. E eu tô aqui hoje para te explicar, para te falar o tema dessa nossa quarta aula, quarta e penúltima aula do Desafio Sempre Foi Sorte, que o tema é como ter um ano de resultado em apenas 7 semanas. Esse é o tema da nossa aula de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. E ainda por cima de bônus, eu ainda vou te mostrar como é que eu faço para tirar todos os meus projetos do papel e também cada aplicativo que eu uso. Então, eu acho que essa vai ser a aula mais completa que você vai ter. Eu vou abrir a caixa preta, de como que eu faço os meus projetos, de como que eu tiro eles do papel e também vou contar, como que você vai fazer para ter um ano de resultado em apenas 7 semanas, tá? Então agora eu não vou ficar com muita enrolação porque eu tenho bastante coisa para passar e se eu ficar enrolando, se eu ficar contando, vai demorar mais tempo. Então, antes de eu entrar no conteúdo em si, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer por você ter feito parte dessa jornada comigo, te agradecer por você ter me mandado mensagem no Insta, mensagem no Telegram, por você ter mandado mensagem pra mim lá no YouTube, por você ter mandado mensagem por e-mail, enfim, por você ter me agradecido muito, e por você ter participado bastante desse desafio. Então eu tô muito feliz porque eu sim dei 100% dos meus 50% e eu sei que você, se você tá aqui nessa aula, lembra da primeira aula? Se você não viu a primeira aula, me desculpa, tá bom? Mas lembra da primeira aula, para quem estava aqui desde a primeira aula, daquele caminho, você está fazendo parte disso, Você está vencendo aquele caminho, aqueles altos e baixos. Então, eu tô muito feliz, obrigado por cada feedback que você me deu, eu tô muito feliz. E bora pra aula então, certo? Deixa eu tomar minha água e fica aí. Que na aula de hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer para ter um ano de resultado em até 7 semanas, beleza? E eu vou te explicar o porquê, da onde que vem essa teoria e tudo mais, mas antes a gente vai começar pelo conteúdo que eu acho mais importante você entender, depois a gente vai para essa parte do ano de resultado em 7 semanas e depois a gente vai para os aplicativos, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho como que eu faço para tirar um projeto do papel, Normalmente eu costumo tirar 1 a 2 projetos grandes do papel ao mesmo tempo, Vocês sabem que hoje a minha meta é voltar a ter um relacionamento com a Dani, mas paralelo a isso eu tenho algumas outras metas, como por exemplo o lançamento da minha segunda marca. Mexerica, que segunda marca é essa? Bom, eu tenho uma marca, que é uma marca de alimentação aqui em São Paulo, que é a Canto Brando, que ela é a Canto Brando Sorveteria, e durante a pandemia ela cresceu tanto que a gente decidiu abrir mais um braço, A gente vai abrir uma segunda marca, que é a Canto Brando Hamburgueria, Então a gente vai ter 2 empresas agora, vai ter um grupo alimentício, então, paralelo, essa é a minha meta principal de voltar ao meu antigo relacionamento. Eu estou cuidando desse lançamento da segunda marca, estou aqui cuidando do desafio, então essas são as minhas 3 metas principais, tá? E aí o que aconteceu? Antes de eu lançar essa segunda marca, antes de eu lançar o desafio, quando eu estava no período de construção ali, o período de pré-lançamento de tudo isso, A segunda marca ainda não lançou, a gente já está no processo de lançar, ela sai no dia 1º de agosto, então falta aí um pouquinho mais de 20 dias, para sair. E aí eu comecei a me observar, Eu falei, putz, eu acho legal compartilhar isso com a galera, porque eles vão entender como é que é a caixa preta realmente, como que eu faço para tirar as minhas metas do papel. Então, vamos lá, vou mostrar aí na prática para vocês, aqui no quadro branco. Então, se você não pegou seu papel e a sua caneta, pega, porque eu tenho certeza que essa aula vai clarear muito. São 4 passos muito simples e muito claros que com certeza você vai entender como que você faz para tirar a sua meta do papel. Então vamos lá. O primeiro passo, tá bom? Pega papel, pega caneta, que você vai entender. O primeiro passo número 1 é Então, o passo número 1 é listar as tarefas.
você precisa listar todas as tarefas que você precisa fazer para tirar essa meta do papel. Então, por exemplo, quando eu vou lançar a segunda marca, eu coloco tudo dentro ou de um quadro branco, né? Eu tenho um quadro branco, ou então um caderno. E eu listo tudo. Desde o momento, por exemplo, a gente vai começar agora os processos. Então, a gente já deu alguns passos, mas, por exemplo, eu listei que a gente precisava comprar os ingredientes para fazer as fotos, então a gente precisava tirar foto. Então, pensa assim, eu sempre listo o principal e como se fosse o título e o subtítulo. Então, por exemplo, tirar as fotos. Além disso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver o fotógrafo. Então, eu já listo tudo isso. Então, eu listo tirar foto, obviamente ver o fotógrafo, listo o dia que eu vou fazer o cardápio, listo o dia que eu vou fazer todos os criativos, eu listo, eu listo, coloco lá que eu preciso organizar o lançamento, que eu preciso organizar a estratégia de lançamento, eu listo lá que dia que eu vou entrar em contato com a gráfica, que dia que eu vou entrar em contato com o fornecedor, que dia que eu vou fazer o cardápio, questão de preços, que dia que eu vou fazer reunião com a equipe, que dia que eu vou comprar um celular. Olha o tanto de tarefa. E por que eu listo tudo isso? Porque eu preciso ter ideia de tudo que eu preciso fazer. Se você não lista, você vai fazendo e aí vão acontecendo improvisos, do tipo, percebi que eu precisava fazer isso, percebi que eu precisava fazer mais, esqueci daquilo, sabe? Acho que você muitas vezes já tentou tirar o seu projeto do papel, a sua meta do papel, e você se percebeu que, primeiro, você não tinha nem know-how. Know-how, quando a gente fala know-how, é conhecimento do que eu precisava fazer, e muito menos você esquecia, sentia que você não era capaz, né? Tipo, acho que tá faltando alguma coisa aqui para conseguir te tirar do papel. Então, lista tudo, coloca no papel absolutamente tudo que você precisa fazer. Mexerica, mas a minha meta é ir para academia. Beleza, eu tô falando aqui de projetos maiores, tá bom? Mesmo que seja ir para academia, você precisa comprar um tênis, talvez, você precisa comprar uma coqueteleira, sabe? Então você precisa listar tudo isso para que não aconteçam coisas no meio do caminho que você não tenha planejado e você desista por conta disso. Então, para não acontecer o quê? Eu não vou mais para academia porque eu não tenho uma coqueteleira, sabe? Não, sabe? O mais importante do que a ação é o que acontece antes dela. Então, lista tudo que você precisa fazer. Faz um brainstorm, sabe? Não precisa ser exatamente tudo que vai acontecer, mas lista tudo. Tipo, lista, para assim, sei lá, 10, 15 minutos e lista. Coloca lá, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Coloca tudo lá. Por quê? A segunda coisa que você vai fazer é definir uma ordem. Como assim vou definir uma ordem, mexerica? Você vai definir uma ordem de cada coisa aqui que você precisa fazer. Então você já tem as tarefas, certo? Então você colocou lá, eu preciso entrar em contato com o fornecedor, eu preciso organizar o lançamento, eu preciso fazer reunião com a equipe, eu preciso comprar o celular, eu preciso comprar o chip, eu preciso fazer a estratégia, eu preciso subir os anúncios, enfim, tá vendo tanto de coisa que tem para fazer? Você listou isso, agora coloca a ordem. Qual que vai ser a ordem? O que vai vir primeiro? Primeiro eu preciso... Um exemplo, a primeira coisa que eu precisava fazer era tirar as fotos. Por quê? Porque ela demandava bastante tempo. Então é importante que você também consiga aqui, né, se a gente fosse abrir um segundo título aqui, não vou escrever não, é entender o tempo que demora para as paradas acontecerem, para você conseguir definir a ordem, tá? Então, por exemplo, eu sei que se eu for, aqui, por exemplo, eu vou comprar a embalagem dos produtos que vão ser enviados para os clientes. Eu pesquiso lá e vejo que, vai demorar 10 dias para chegar, 10 dias úteis. Então, talvez a embalagem precisa ser a primeira coisa que vai entrar ali no meio de prioridades, tá? Então, por isso que você precisa listar as tarefas e, em conjunto com isso, colocar uma ordem, tá? Sempre de acordo com a prioridade daquilo que precisa sair. Por exemplo, eu preciso me cadastrar na academia. Só que, se eu já posso me cadastrar e entrar, isso pode ser a última coisa que eu vou fazer. Talvez comprar um tênis pela internet, ele vai chegar, vai demorar mais. Então, a ordem é importante. A terceira coisa que você vai fazer é colocar datas. Mas aí você pode falar assim, mas espera aí, mexerica, a ordem não tem a ver com data? Não.
Porque o que acontece? As pessoas colocam lá, vou fazer isso primeiro, vou fazer isso segundo, vou fazer isso terceiro, vou fazer isso quarto, vou fazer isso quinto, vou fazer isso sexto, vou fazer isso sétimo, vou fazer isso oitavo, isso nono, isso décimo. Tá bom. Aí quando a pessoa olha e fala, nossa, eu precisava fazer isso, né? Eu preciso fazer aquilo. E qual que é o segredo de você colocar a data? Quando você coloca a data, você elimina de uma vez por todas a procrastinação. Eu sei que talvez o maior defeito que você tenha é a procrastinação, certo? Eu sei que você fala, pô, mas, mexerica, como é que eu vou fazer, mano? Tipo, como é que eu faço? Eu começo e aí eu paro, aí eu desisto, me sinto frustrado com isso. Eu tenho certeza que você já tá se imaginando nisso que eu tô falando, né? Eu sei que você está conseguindo entender e fazer um paralelo com a sua realidade, mas quando você coloca uma data, o que acontece? Parece que você... Parece não, você comunica para o seu cérebro que você tem um tempo para fazer aquilo. Pô, acho que com certeza você, muitas vezes na sua vida, já foi para um compromisso e você, obviamente, espero eu que tenha chego no horário desse compromisso, mas se não tivesse um horário para ele começar e nem uma data, com certeza esse compromisso ele ia ser adiado. Ele ia ser adiado cada vez mais. Por que essa aula acontece às 8 horas do dia tal? Por que você separa um tempo para isso? Porque se eu falasse assim, não galera, a aula tá aqui, vocês vejam aí quando vocês quiserem. Não faz sentido. Não faz sentido, porque você ia procrastinar. E por quê? Porque é natural do ser humano procrastinar. É natural. Mas para você desprocrastinar, ser executor, demanda tempo. Demanda técnica. Tá? Então não é da noite pro dia, mas a partir do momento que você lista todas as suas tarefas, que você ordena elas e você coloca uma data, fica tudo muito mais simples. Você tem o seu projeto aqui todinho. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei a ordem que isso daqui tem que sair do papel e eu tenho data. E aí, uma técnica que eu gosto de passar com relação à data é sempre comece pela data final do projeto. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o lançamento de um projeto, como por exemplo o lançamento da minha segunda marca, o que acontece? Eu coloco a data que ele vai sair. Então eu tenho lá que a data vai ser dia 1º de agosto. E aí eu venho de trás para frente. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui todas as tarefas, certo? Coloquei todas as tarefas. Qual que é a última tarefa que eu tenho que colocar? A minha meta. Então, o lançamento da segunda marca. Beleza, se essa é a última, ela é a última, já coloquei que ela é a última, que ela é a 10ª tarefa, aí eu vejo 9º, 8º, 7º, 6º, 5º, e aí por último eu coloco a data. Então aqui é dia 1 de agosto, aí eu começo a vir de trás para frente, datando, até que eu vejo que dia que eu preciso começar o projeto. Aí a partir do momento que eu começo, a partir do momento que eu sei, né, que eu já fiz tudo isso, a gente entra no quarto ponto. O quarto ponto é, que aqui essa aula acho que é a mais animal de todas. O quarto ponto é jogar para os apps. O que é os apps? Os aplicativos. Então você vai, depois que você fizer todos esses 3, você vai jogar ele para os aplicativos, tá? Mas mexerica, quais aplicativos eu tenho que usar? Quais aplicativos que você recomenda que eu use? Eu já vou explicar para vocês, tá bom? Quais aplicativos que eu recomendo, tá? E o que é legal, tá? Qual que é a grande sacada de você jogar para o aplicativo? Quando você joga para o aplicativo, você nada mais está fazendo do que sendo produtivo. Por quê? A partir do momento que você joga para o aplicativo a sua tarefa, a data, seja o que for, o que vai acontecer? É muito simples. O aplicativo, ele vai te tornar mais produtivo. Por quê? Porque você tira da sua cabeça, você coloca nele e ele se encarrega de te lembrar. Ele se encarrega de te lembrar a ordem. Ele se encarrega de de te lembrar da data. Ele se encarrega de de listar as suas tarefas, de mostrar as suas tarefas. E aí você fica livre para quê? Você fica livre para criar. Você fica livre para ter insights. Você fica livre para executar. Então é muito importante que você entenda a importância dos aplicativos nisso tudo. Agora, antes de eu te mostrar os aplicativos que eu uso, eu vou tomar uma água.
Antes de eu te mostrar os aplicativos que eu uso, eu quero te falar, né, aquela promessa que eu fiz no começo dessa aula, que é, pô, Mexerica, como é que eu faço para ter 1 ano de resultado em 7 semanas? O que é isso, né? O que é esse 1 ano de resultado em 7 semanas? Para quem estava aqui na sexta-feira, ouviu a aula de sexta-feira, viu que eu tinha falado que hoje eu ia contar como que você faz para ter uma oportunidade de seguir uma jornada junto comigo, né? Muitas pessoas vêm me falando, Mexerica, você tem mentoria, você tem algum curso, você tem algum tipo de acompanhamento individual, no 1 a 1? Eu, infelizmente, ainda não tenho esse tipo de mentoria, nem acompanhamento individual, até porque eu tenho os meus negócios físicos, né? Eu tenho um monte de coisa. Hoje a gente está indo para uma empresa com mais funcionários, então eu tenho uma série de coisas aí para cuidar. Então hoje eu não atendo no 1 a 1. Mas, como a gente já imaginava que isso ia acontecer, a gente já imaginava que ia ter essa demanda, né? E depois a gente ter visto muito a pesquisa, né, que a gente mandou para vocês, a gente viu o quanto que dói, né, para você começar a tirar uma meta do papel, não conseguir tirar a sua meta do papel e aí sentir aquela frustração, sentir aquele desânimo, sentir aquela sensação de tipo, porra, não é possível que vai ser mais uma vez a mesma história. Mais uma vez eu vou começar um projeto e vou parar. Ou então, porra, mais uma vez eu vou procrastinar. E é o que é mais louco? Você sabe que você está procrastinando, mas você não consegue parar de procrastinar. Você não consegue dar um passo a mais. Você toda vez vê a história se repetindo. Aí o que acontece? Você vê um novo desafio vindo, você vê uma nova meta para você tirar do papel e o que você diz? Eu não vou tirar do papel essa meta. Por quê? Porque eu sei que a história vai ser a mesma. Eu sei que no final o conto vai ser o mesmo. E é por isso que eu quero te convidar. Né? Eu quero te convidar para fazer parte de uma jornada que eu estou criando, que é a jornada Matando Seu Sonho. O que é essa jornada Matando Seu Sonho? Imagina você, tá? Então imagina você, um belo dia de manhã você acorda, coloca a sua roupa, vai tomar café da manhã. Quando você chega na mesa do café da manhã, eu tô lá. Fala, e aí? Tava esperando aqui? Ou então, pô, você vai tomar banho e tal, você senta na sua mesa para trabalhar e eu tô lá, aqui no sofá te olhando e falando, e aí? Já começou a correr atrás da sua meta hoje? Imagina você tomando café, eu estando lá. Imagina você trabalhando, eu estando lá. Imagina todo momento do seu dia eu estando contigo numa jornada, caminhando juntos em direção à nossa meta. Agindo massivamente durante 7 semanas em direção à nossa meta. Por que eu te prometo que é 1 ano de resultado em 7 semanas? Porque eu te pergunto, quando foi a última vez que você agiu 7 semanas sem parar em direção à sua meta? Quando foi a última vez que você entrou em hiperfoco? Assim, falando, meu, quer saber? Eu não vou desistir. A minha promessa para essa jornada é que eu vou te ensinar o passo a passo que eu uso para não desistir das minhas metas. Você acha que eu não estou passando pelos mesmos problemas que você passa? Eu comecei esse desafio e no dia que esse vídeo aqui tá indo pro ar, eu já pensei em desistir da minha meta. Todos os dias eu penso em desistir da minha meta. Não as minhas metas principais, os grandes projetos. Mas, porra, a minha meta é de voltar com a Dani. Todos os dias eu penso em desistir, nem que seja pelo menos 1 minuto no dia, eu penso em desistir, eu te entendo. Eu entendo que não é fácil você levantar e olhar para a sua meta e não ter certeza que vai dar certo. Ou então, você consegue se imaginar dando certo, mas você pensa, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar se eu der certo? Como que vai ser o futuro com a minha meta resolvida? Não é melhor eu ficar do jeito que eu tô? Eu tô tão acostumado do jeito que eu tô. Galera, eu comecei a tirar essa meta do papel, tanta coisa aconteceu, que eu cheguei até a olhar para Deus e falar, Deus, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Me explica. Eu cheguei a perguntar isso para Deus. Eu cheguei a sentar numa oração e falar, meu Deus, me ajuda. E olha que maluco, olha que louca essa parada, sabe? Então eu te entendo. Eu sei que não é fácil tirar uma meta do papel. E eu sei que ainda não é fácil não desistir dela. E por isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar para você fazer parte desse seleto grupo de pessoas. Lembra daqueles 5%? Aqueles 5% que executam a meta, meu, sem pensar 2 vezes. Eu quero te convidar para fazer parte desse grupo aqui dos faixas pretas. Da galera que executa a meta, haja o que houver. É desse grupo que eu quero te convidar. Eu quero que você de uma vez por todas sinta esse tesão de executar uma meta, a sensação de dever cumprido, de você olhar para trás e falar, eu estou fazendo da minha história uma história digna de ser contada.
Essa é a minha missão. A minha missão é te ajudar a não desistir da sua meta e te ajudar a você escrever a sua história e fazer dela uma história digna de ser contada, de você olhar para os outros e falar: esse é o Mexerica, esse é o Kleber, esse é o Gabriel, esse é o Guilherme, essa é a Larissa, essa é a Karen. Das pessoas se orgulharem de você e falar: porra, que orgulho te ver assim, levantando da cama, indo fazer a sua parada. E é isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar a vir fazer parte desse grupo junto comigo. Você topa fazer parte desse grupo junto comigo? Você agir 7 semanas massivamente em direção à sua meta. Eu e você e eu e mais um grupo de galera. Eu sei que talvez, porra, para esse desafio aqui a gente chamou 200 pessoas, 200 pessoas se cadastraram. No primeiro dia acho que teve 60 pessoas assistiram a aula. Isso dá o quê? 30% mais ou menos, né, da galera. E a última aula eu tenho certeza que vai chegar a, sei lá, 30 pessoas talvez. E é essa galera que eu quero. Eu não quero gente que gente que vai entrar e não vai fazer. Eu quero gente que vai executar. Eu quero gente que vai fazer acontecer. Eu quero gente que fale assim: não, eu vou fazer acontecer porque eu quero fazer acontecer. Eu decidi que eu vou fazer 2020 um ano diferente, não importa a pandemia. A minha empresa cresceu na pandemia. Por quê? Porque quando a pandemia começou, eu fui lá pra frente e agi massivamente. Eu agi massivamente exatas 7 semanas. 7 semanas massivamente. Foi onde a minha empresa cresceu. Foi onde a gente abriu um segundo grupo. Foi onde a gente trouxe 200 novos clientes para nossa empresa. E é isso que eu quero te explicar. Eu quero te explicar esse passo a passo que eu não consigo explicar numa aula de 40 minutos, que eu não consigo explicar numa aula de 50 minutos, que eu não consigo explicar pra galera que não tá nem aí. Eu quero explicar só pra quem quer realmente fazer parte disso. E é por isso que eu vou te explicar brevemente como é que vai funcionar, tá? Como é que vai funcionar, todas as informações certinho, tá? E eu sei que você deve estar se perguntando assim: mas espera aí, será que eu tenho que investir no Mexerica? Será que ele realmente... Isso tudo que ele está falando, eu vou colocar agora alguns depoimentos de algumas pessoas que já tiveram contato comigo, que já fizeram parte do Método Sorte, né, que já tiveram algum contato mais próximo comigo, mais longo também, e aí você tira suas próprias conclusões. Eu tenho 21 anos. Bom, eu desenvolvi depressão, ansiedade e agorafobia. E com isso eu acabei engordando 40 quilos. E o desafio do Mexerica prometia ajudar a gente a tirar a nossa meta do papel. E a minha meta era perder peso. E graças a ele eu tô conseguindo tirar minha meta do papel. Já consegui perder 9 quilos. Vou ver se eu consigo colocar a foto aqui pra vocês verem da balança. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu tenho 18 anos e durante o desafio ele começou falando que seria muita prática e claro que teria teoria, mas que a prática seria muito maior, e eu confesso que no começo eu não acreditava, porque poxa, a maioria dos desafios aí a galera só passa teoria que a gente acaba não entendendo nada e a gente acaba não aplicando nada, né? Então toda live a gente teve prática, então isso foi algo que me surpreendeu bastante. A gente não chegou a ficar nem um mês aí junto, tendo acompanhamento e tudo mais, porém o pouco tempo que a gente ficou, muita gente conseguiu tirar várias metas do papel, teve gente que conseguiu perder 2 quilos, teve gente que conseguiu, tá passando mais tempo com o filho, tá conseguindo beber a quantidade de água ali necessária para manter uma saúde legal. Então, se a galera tá conseguindo isso em pouco tempo, imagina se a gente tivesse mais tempo aí para poder conseguir ter esse acompanhamento aí, quantas metas a gente não conseguiria alcançar e fazer da maneira correta. Bom, acho que você já conseguiu ter um pouquinho de ideia, né, de como que funciona mais ou menos a minha didática, como que funciona mais ou menos o meu método, e eu não tô aqui para provar nada para absolutamente ninguém, eu tô aqui para fazer um convite e explicar essa oportunidade. Como que vai funcionar? Vão ser encontros online, tá? Então onde eu vou partilhar com vocês todas as ações que eu uso para tirar as minhas metas do papel e não desistir delas. Tá vendo isso daqui? Isso daqui acho que é 1% do que eu vou explicar lá dentro da jornada Matando o Seu Sonho. Cada uma dessa daqui tem várias gamas. Dentro da jornada eu mostro os aplicativos, eu abro os meus aplicativos e mostro para você. Eu mostro como é que eu faço tudo isso daqui. Pega as outras aulas também, aquilo lá é só um filezinho.
aquelas aulas que eu fiz com vocês, né, as outras aulas do Desafio Sempre Foi Sorte, é só um filezinho, tá? Por quê? Porque eu quero a galera que tá comprometida, que talvez vai emergir comigo dentro de cada ação durante 2 horas e meia, que queira também focar, que queira todo dia receber conteúdo. E por que vão ser 7 semanas? Porque a cada 3 dias eu vou te mandar um conteúdo profundo. Vou te mandar uma ação profunda. Eu tenho uma lista de 16 ações que eu considero essencial para você tirar a sua meta do papel e a não desistir dela. Eu vou te explicar essas ações a cada 3 dias. Então, por exemplo, hoje eu estou te explicando uma ação. Amanhã você vai ter exercício. E no dia seguinte você vai colher o resultado desse exercício. Me fala, quando foi a última vez que você agiu tão massivamente em direção à sua meta? Me diz. Eu aposto com você que nunca. E é por isso que eu prometo, você não precisa de um ano inteiro, você precisa de 7 semanas. Nas 7 semanas você vai fazer mais do que você fez em 2019 inteiro. Eu aposto com você. E essa é a minha missão. Essa é a minha missão, a te ensinar esse passo a passo. Eu te ensinar esse passo a passo, eu te mostrar aí o preço. O preço eu não consigo nem falar pra vocês. O investimento eu vou contar amanhã. É isso mesmo. Eu não vou falar pra você agora como é que vai funcionar a questão de pagamento, forma de pagamento. Eu também não vou explicar tudo que você vai receber. Aqui foi só um briefingzinho pra você, pra te explicar um pouquinho melhor como é que vai acontecer as coisas. Só que amanhã, então hoje esse vídeo está indo pro ar, hoje segunda-feira, amanhã, terça-feira, dia 14, às 8 horas da manhã, a gente abre as inscrições para a jornada Matando Seu Sonho. Para você ter um ano de resultado em 7 semanas. Para você agir massivamente em direção à sua meta. Eu e você e mais um grupo seleto de pessoas. O grupo das pessoas que não desistem. Aqueles 5% do alto e baixo. Sabe? Aquele 5% que vai até o final e chega na sua meta. Eu não sei você. Eu não sei quando que essa oportunidade vai acontecer de novo. E digo mais, pelo valor que você vai ver lá amanhã, nunca mais vai acontecer. As inscrições elas vão ter um tempo bem curto, vai ter um prazo muito curto. Então, até as vagas serem preenchidas. Pode ser que as vagas sejam preenchidas às 8 horas da manhã. Pode ser que as vagas sejam preenchidas às 9. Pode ser que as vagas sejam preenchidas, eu não sei. Então, se você está decidido a entrar nessa jornada junto comigo, a entrar em hiperfoco 7 semanas em direção à sua meta, a ter um ano de resultado nessas 7 semanas, que você esteja atento às 8 horas, que esse comunicado ele vai chegar por e-mail para você. Então, dá uma olhadinha no seu e-mail. Se você está no grupo do Telegram, olha o grupo do Telegram também, porque a gente vai mandar todas as informações lá, tá bom? Ai, mas Mexerica, eu tô com uma dúvida, eu não sei como é que vai funcionar, eu tô meio confuso, eu queria tirar alguma dúvida com você ou com a sua equipe. Agora aqui ó, tá aparecendo um número de WhatsApp. Esse número você vai falar diretamente com o Kleber. O Kleber é o menino que trabalha diretamente comigo e sabe tudo e vai poder tirar todas as dúvidas de vocês. Então assim, eu tô com alguma dúvida sobre a jornada, eu quero fazer parte, entra aqui nesse WhatsApp, para a tela aí, entra nesse WhatsApp e manda mensagem pro Kleber, que ele vai te ajudar, ele vai tirar todas as dúvidas, ele vai tirar todas as suas dúvidas com relação à jornada Matando Seu Sonho. Mas o que você precisa saber é que é um ano de resultado, em 7 semanas, a gente vai agir massivamente em direção à sua meta, numa área de membros, onde eu vou te mandar os conteúdos, outro dia eu vou te mandar os exercícios, e outro dia você vai colher os resultados. Então, se você quer fazer parte disso, aprender o método sorte na prática, tá? É óbvio que toda essa teoria que eu vou te passar não é com base no meu achismo, é com base no meu método, o método sorte. Não são coisas que eu tirei da minha cabeça, são coisas que eu aplico no meu dia a dia, são coisas que eu estudei, eu já estudo sobre disciplina, foco, gestão do tempo, produtividade, desenvolvimento humano já faz mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, já li bastante livros, enfim, tudo mais. Aí vocês podem acompanhar lá no meu Instagram, no meu YouTube. Vocês viram também durante essa jornada também toda a minha experiência e toda a minha expertise, tá? Como eu digo, eu não sou um professor, eu sou um divisor, eu tô aqui só para ajudar vocês, então eu quero passar a minha metodologia, a metodologia do todo dia D, tá? Os meus 100% dos meus 50%, mas só entra se você estiver comprometido a agir massivamente em direção à sua meta. E aí, o que é muito importante, que você, só para eu finalizar, para já entrar no último tópico aqui do conteúdo, é a maneira como você trata a sua meta é a maneira como a sua meta
vai te tratar. Beleza? Então vamos lá que agora eu vou explicar para você os meus aplicativos, né? Os aplicativos que eu uso, meus principais aplicativos que eu uso para gerenciar os meus projetos, para tirar as minhas metas do papel, certo? Lembrando que aprofundar esses aplicativos eu vou aprofundar lá dentro da jornada, tá bom? Num dia específico lá dentro da jornada. Então vamos lá. O primeiro aplicativo que eu vou passar para vocês é o Todoist. O Todoist é um... Todoist. Tem gente que fala assim, tem gente que fala Todoist. É um aplicativo vermelhinho que você encontra para Android e iOS. É um aplicativo que eu uso para listar as minhas tarefas. Lembra que eu falei que a primeira coisa... Então a primeira coisa que você precisa fazer é listar as tarefas. Então lá no Todoist você vai conseguir listar as suas tarefas, né? O que é to do, né? To do é que eu tenho que fazer. Ist, lista. Então você vai listar ali tudo que você tem que fazer. O que eu gosto muito do Todoist, e olha que eu já testei milhões de aplicativos. Galera, eu uso hoje acho que uns 11 aplicativos, tá bom? Mas eu não vou contar todos aqui pra vocês, eu vou contar 4. O restante eu abro pra vocês lá dentro da jornada. O Todoist... Ele é legal pra mim, pelo menos eu gosto muito dele, porque ele é fácil, ele é simples, ele é didático, ele é direto e reto, ele é simples. Todos que eu vou falar aqui, eles integram com o celular também, tá bom? Então isso pra mim é um baita diferencial. E lá é legal porque você consegue organizar por projeto, você consegue organizar por prioridades também. Lembra que eu falei da ordem? Lá você consegue organizar tanto a ordem quanto a prioridade. E também a data. Ele é praticamente completo, tá bom? Ele tem algumas limitações, principalmente por conta de caracteres. Então não dá pra você colocar uma coisa muito grande lá, mas ele, com certeza, ele vai te... Pra quem tá iniciando, ele vai ser tipo uma mão na roda pra você, tá? Então eu começaria por esse, por isso que eu coloquei esse primeiro, porque ele é fácil, ele é didático e ele é simples. O segundo aplicativo que eu uso, tá? Esse não tem muito pra... Peraí. É o iCloud. Opa! iCloud. Ah não, tá certo. iCloud. Bom, acho que tá certo. É o iCloud Calendar. É o calendário do iCloud, tá? Por que eu uso o calendário do iCloud? Porque lá eu gosto. Nossa, lá. Acho que vocês chegaram a ver lá no grupo do Telegram. Se você não viu, entra lá no grupo do Telegram e eu mostrei pra vocês. Lá, o que eu faço? Aqui do lado esquerdo do calendário, eu separo por projeto e aqui tem as datas, né? Então eu jogo todas as datas ali e fica coloridinho. Então, pra mim, eu sou muito visual, né? Então eu amo ver, tipo, coloridinho. Então, tipo, eu gosto de ver as tarefas. Então, eu não vou explicar como é que eu faço cada um desses processos, até porque você precisa ter autonomia. Mas esse é um aplicativo legal para você colocar as datas. O Todoist, ele é legal também para você colocar. Só que acontece, eu encaro cada um como uma função. Aqui eu encaro ele como, majoritariamente, como tarefas. Aqui o calendário eu encaro ele majoritariamente como datas. Aqui tarefas e ordem, tá bom? Mas eu gosto de fazer isso para que no meu cérebro é como se eu deixasse muito claro quais são as gavetas de cada um dele. Ah, essa é a gaveta desse, essa é a gaveta daquele. Beleza? O terceiro aplicativo que eu gosto de usar é o MindMeister, não sei como é que fala, tá bom? Ah, galera, uma coisa que já me perguntaram, mexerica, mas eu não tenho, como é que chama? Eu não tenho iPhone e tal. Meu, com certeza no seu aplicativo aí da Android, com certeza tem um calendário também, então usa o seu calendário, beleza? O MindMeister é o aplicativo que eu uso que ele faz mapas mentais, tá? Se você não sabe o que é um mapa mental, é como se ele fosse para você fazer brainstorm, tá? Então lá você vai conseguir colocar mais ou menos assim, ó. Você consegue colocar uma ideia aqui e aí você puxa o fluxograma para cá. Aí você coloca mais uma ideia aqui, mais uma ideia aqui, mais uma ideia aqui, mais uma ideia aqui. Então, pra mim, eu uso ele muito como brainstorming, tá? Pra fazer os meus
as minhas ideias. Por exemplo, aqui eu coloquei uma tarefa, certo? Então eu coloquei uma tarefa que eu tinha que definir a estratégia de lançamento da segunda marca. Aqui eu só coloquei a tarefa. Aqui eu destrincho a tarefa. Então eu coloco lá ela como ideia principal e vou colocando, clientes novos, clientes antigos. Aí eu vou abrindo cada uma estratégia. Clientes, entendeu? Então eu vou fazendo ideias das ideias. Tem uma frase acho que do Pablo Marçal, né, que as ideias transam, as ideias fazem sexo, né, e quando uma ideia cruza com a outra, explode. Então esse aplicativo é exatamente sobre isso, para fazer as ideias elas terem ali sinergia, né, entrarem em ação. O que eu gosto dele é que ele dá clareza. Esses dois eles são muito para dar clareza. Porque o que acontece? Quando você começa a ter muita tarefa, fica tudo embaraçado ali, né? Então quando você joga para cá, você consegue dentro do computador, né? Esse é melhor você usar no computador. Quando você joga no computador, você consegue ver todas as tarefas. Você consegue ter uma visão clara do quais são os passos, quais são as ideias. E o último, mas não menos importante, que eu vou passar aqui para vocês, é o Evernote. O Evernote, ele serve como caderno, né? Então hoje muita gente eu ainda uso bastante caderno de mão, tá? Eu tenho 4 cadernos físicos mesmo, mas ele serve como se fosse um caderno. Então você pode lá dividir por cadernos, né? Você pode compartilhar o caderno, então isso é muito legal, né? Então principalmente esse aqui a gente usa muito em equipe. Então quando, por exemplo, a minha equipe escreve um e-mail que vai para vocês. Se eu tenho que ler esse e-mail, eles me mandam um link do Evernote, eu entro lá, olho. Em alguns casos eu consigo até editar. Se a pessoa do outro lado permite que eu edite, ela me manda com link editável. Então eu entro lá e edito. Então é legal porque você não precisa ficar mandando papel, você não precisa ficar mandando e-mail, né? Você consegue editar, não fica gastando por e-mail. Você me manda, eu te mando, você me manda, eu te mando. Lá você faz, edita, eu consigo ver de novo a edição, você não precisa gerar um novo link. Então ele é bem usual, principalmente para quem tem projetos em equipe, mas também serve se de repente você quer fazer sozinho também. Diferente de um Notas, né, de um Notes, né, por exemplo, lá no iPhone tem o Notas. Ele aqui também ele deixa muito mais visível, visualmente bonito. Então você consegue grifar uma palavra de uma cor, você consegue grifar de uma outra cor, você consegue aumentar texto. Pelo menos a diferença do Evernote para o iCloud Notas, que também tem lá dentro do iCloud, é que você consegue deixar ele mais visualmente bonito e fica muito mais fácil de entender. O que eu quero passar quando eu falo assim visualmente bonito é que precisa ser prazeroso para você fazer essas ações. Precisa ser prazeroso para você tomar essas atitudes, tá? Porque aí fica legal para você ver que você tá... Quando você faz uma tarefa aqui no Todoist, você consegue clicar e ela faz tipo ela some da tela assim. E aí você consegue ter pontos aqui também, é legal você ver sua pontuação, você ver sua evolução, você ver quantas tarefas você cumpriu. Tudo isso, gente, nada mais é do que mostrar para o seu cérebro a sua evolução. Então o seu cérebro consegue ver a sua evolução. Nossa, hoje eu executei 29 tarefas, nossa, gera dopamina. Um dia lá eu executei 60 tarefas. Nossa, eu falo, caraca, eu sou executor. Então aprende que isso daqui é seu aliado para mostrar a sua evolução. Para de ficar querendo fazer as coisas sozinho, tá? Tira da sua cabeça, joga para outro lugar. Deixa a sua cabeça livre para criar. Você veio para cá para criar. Quem tem que fazer função operacional, deixa essas paradas fazerem, certo? Bom, essa foi a aula de hoje. Acho que essa aula foi a mais comprida de todas, né? Talvez aí tenha batido o tempo das outras aulas. Mas espero que você tenha gostado. A gente está chegando ao final do nosso desafio. Amanhã é a última aula do desafio. Amanhã às 8 horas da noite a gente chega ao fim do nosso desafio. Amanhã, né, na aula de amanhã eu vou contar para você, né, como que você faz, quais são os 5 passos para você nunca mais desistir de nenhuma meta. Então amanhã você vai aprender esses 5 passos e amanhã eu vou fazer também um resumão. Então, se você perdeu alguma aula, amanhã é a sua aula, a aula para você assistir. Se você quiser chamar alguém, amanhã chama também, tá? Eu espero de verdade que eu chegue amanhã à noite aqui e ainda não tenha acabado as vagas para eu poder te contar que ainda dá tempo de você seguir, entrar na jornada Matando Seu Sonho.
Mas fica atento, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai mandar um e-mail te explicando como é que você faz para ter acesso à Jornada Matando Seu Sonho. Dentro da página lá da jornada vai ter um vídeo explicando, ele é um vídeo um pouquinho mais comprido, mas é um vídeo onde eu vou explicar exatamente como que vai funcionar. Eu falo valores, eu falo tudo amanhã, tá bom? Amanhã, às 8 horas da manhã. Então fica atento no seu e-mail, fica atento no grupo do Telegram e eu preciso que você haja massivamente em direção à sua meta, seja comigo, seja sem mim. Só que você sabe, só você sabe que os resultados que você teve te trouxeram até onde você está. Para você ter resultados novos, você precisa aprender coisas novas. Então é com você, essa é a sua decisão, eu não posso tomar essa decisão por você. Eu tô aqui para você que tanto pediu mexerica, mentoria, mexerica, fica comigo mais um tempo, mexerica, vamos junto. Para você que pediu, tá aí a oportunidade. Provavelmente esse ano não vai ter mais oportunidade e aí é com você. Você vai fazer de 2020 mais um ano igual aos que foram, igual 2019, igual todos, ou você vai fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Você vai fazer de 2020 um ano inesquecível, porque pela primeira vez você parou 7 semanas para se dedicar para o seu objetivo, para se dedicar para a sua meta. Beijão, eu espero te encontrar amanhã na aula de amanhã às 8 horas da noite e eu vou te encontrar com certeza na jornada Matando Seus Sonhos. Oi gente, então eu sou meio tímida, mas vamos lá tentar. Meu nome é Jaqueline. E toda vez que eu falo meu nome é Jaqueline, eu lembro daquele meme, misericórdia. Enfim, vamos lá, eu tenho 25 anos e eu sou de Brasília. O método do Mexerica, ele me ajudou muito, porque assim, antes do desafio, eu ficava num ciclo vicioso, eu tenho um problema com ansiedade, eu desenvolvi esse problema com ansiedade, porque tipo assim, a gente fica preocupado porque não faz as coisas, mas não faz as coisas porque também tá muito ansioso pra poder fazer. Então eu comecei a tomar muito remédio, tipo assim, muito remédio mesmo, porque simplesmente eu não conseguia me organizar e fazer o que eu tinha que ser feito. E pra vocês terem ideia, eu fiz direito e parei minha faculdade, tipo assim, eu fiz 5 anos de direito, parei minha faculdade, depois terminei todas as matérias, só faltava entregar o TCC, simplesmente porque eu ficava muito ansiosa, preocupada com o que ia acontecer depois que eu terminasse, as responsabilidades que eu ia ter que ter quando eu terminasse a faculdade. Então, tipo, eu larguei tudo e não entreguei o TCC nem nada, fiquei 2 anos parada. Depois que eu entrei no método do Mexerica, sempre foi sorte, eu meio que acordei pra vida, né, assim, todo dia de manhã levando pedrada, levando as patadas lá, a gente aprende, né? Porque na verdade às vezes a gente precisa disso. E assim, é aquela história de que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer pela gente. E aí eu comecei a dar os 100% dos meus 50%, comecei a ter menos crises de ansiedade, percebi, porque como eu comecei a me organizar mais, então as crises diminuíram. E assim, até a questão de eu fazer as coisas, eu comecei a estudar mais, que a minha meta era passar num concurso, né? É passar ainda. E eu voltei pra faculdade, e só pra entregar o TCC, eu voltei a fazer tudo que eu tinha que fazer, na verdade. Organizar minha rotina, ir pra academia. Comecei agora a fazer tudo. E, consequentemente, menos ansiedade, até menos depressão, porque a gente começa a reagir pra vida, a gente percebe que até a depressão diminui. E eu acho que, assim, tá sendo ótimo, porque quando eu me tratava com a psicóloga, ela falava assim, você tem que pensar positivo, eu faço tratamento, né? E isso me irritava muito, eu falei pra psiquiatra que eu não ia mais na psicóloga, porque eu não aguentava isso. E parece que o Mexerica tá me tratando mais que a psicóloga.